No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer a instalação de uma ferramenta que realmente mudou completamente a forma que eu desenvolvo e a forma que eu entrego minhas aplicações. Então fica comigo porque tá imperdível, pessoal. Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Dr. Aka, é um prazer ter você aqui no meu canal. Se você é novo, considere se inscrever, ativar o sininho, ficar por dentro dos diversos conteúdos que eu trago aqui e me segue nas demais redes sociais também que tem bastante coisa. E eu quero te lembrar, se você não faz parte ainda da minha turma fechada, onde eu te ensino a se tornar um programador profissional de verdade, daquele tipo irresistível ao mercado, cara, eu vou deixar aqui na descrição o link para o site onde você pode fazer a inscrição na lista de espera para se matricular nessa turma, tá certo? Nesse momento tá fechado, a turma tá fechada, mas eu vou abrir mais uma turma em breve, então fica ligado porque você pode estar perdendo uma grande oportunidade aí de realmente alavancar a sua jornada no mundo da programação. Pessoal, é o seguinte, tá? Eu estou aqui com o meu Ubuntu aberto e se você não sabe, eu deixei um vídeo aqui no canal explicando como que você instala o WSL, como que você instala o Linux no WSL e por que você faria isso dentro do seu Windows, tá certo? Isso aqui evita diversas coisas, a principal é eu ter que ficar reiniciando o computador, por exemplo, para ter acesso a um Linux ou para ter acesso a um Windows, e eu trouxe também a importância de se utilizar Linux sendo um desenvolvedor. Pessoal, é o seguinte, que ferramenta é essa que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar como que você faz a instalação do Docker, tá bom? E o que é o Docker, pessoal? Vamos aqui no Google rapidinho, eu vou procurar aqui Docker, olha só. Vamos entrar aqui e é muito importante entender esse conceito, pessoal. O Docker, ele é uma empresa e ele também é uma ferramenta, tá certo? E ele é uma ferramenta de containerização. Como assim? Basicamente, ele cria containers. Eu não quero entrar em muitos detalhes aqui do porquê que se utiliza containers hoje ao invés de máquina virtual e coisas desse tipo. Não vou entrar em detalhes muito técnicos, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, container é uma forma de padronizar uma aplicação rodando, tá? Você meio que cria um ambiente que vai ser padrão para qualquer outro lugar que você rodar aquele container, ele vai rodar exatamente nas mesmas condições. Isso é fantástico, isso aqui revoluciona, isso aqui muda o jogo completamente, tá, pessoal? E eu vou mostrar algumas das vantagens aqui para vocês, tá? Então, primeiramente, vamos aprender a instalar o Docker, então. Então, vamos colocar aqui, ó, How to install Docker no Ubuntu, tá certo? E ele vai me dar esse sitezinho aqui do Docker Engine. Uma coisa que é muito importante dizer, pessoal, o Docker, ele é uma ferramenta que ele foi feito para o Linux, tá certo? Não é que ele não rode em outros sistemas operacionais, ele roda, só que no geral ele sobe uma máquina virtual e executa. Existe o Docker Desktop, que você pode instalar ele, por exemplo, no Windows direto e rodar ele pelo Windows sem ter que ter um Linux ou alguma coisa desse tipo. Só que eu te aconselho fortemente a instalar o WSL, instalar o Linux, o Ubuntu nesse WSL e instalar o Docker Engine nesse Ubuntu do seu WSL. Por quê? Dessa maneira, o Docker vai ficar muito mais performático e ele vai ficar num ambiente ali padrão, que ele realmente foi desenhado para existir, tá certo? Então vamos lá, pessoal. O que nós vamos fazer então? Nós precisamos instalar esses caras aqui, ó, o Docker IO, o Docker Compose, o Docker Doc e o Podman Doc. Para fazer isso, nós vamos utilizar esse comando aqui, ó. Aqui do Install Docker Engine, nós vamos utilizar o apt, que é o cara que nós temos. Então, primeiramente, vamos copiar esse comando aqui, ó. Esse comando aqui é o sudo apt get update. Isso aqui é só para atualizar o meu apt, tá certo? O meu pacote de instalação aqui. Então, ele estando atualizado, agora nós vamos ter acesso a, de fato, conseguir instalar o Docker. E para instalar o Docker, nós vamos instalar todos esses caras aqui, tá? Vou copiar isso aqui para mostrar para vocês. Olha só, pessoal. Vou clicar aqui com o botão direito. Olha só. Basicamente, nós estamos dando um apt-get install, nós estamos instalando o Docker CE, o Docker CE Client, tá? Isso aqui é o cliente do Docker, o terminal, tá? O Container ID, o Container Daemon do Docker. Estamos instalando o plugin aqui do Docker Build X e também o plugin do Docker Compose, tá certo? Então, todos esses caras aqui são caras que nós precisamos instalar. Vou dar um Enter aqui, deixa a instalação acontecer. Ele tá dizendo ali que vai utilizar um certo espaço ali para mim, vou dar um Y aqui. Tá ótimo, deixa a instalação correr agora. A instalação costuma ser bem rápida, tá, pessoal? Isso aqui não costuma demorar muito. Deixa isso aqui acabar, ok? Terminado, vou limpar aqui a minha tela. E para verificar se de fato as coisas estão rodando, nós vamos rodar esse comando aqui embaixo, ó, que aí já é utilizando a ferramenta do Docker. Então, vou rodar o sudo docker run aqui, hello world. Isso aqui eu já estou utilizando uma coisa do Docker. Então,
vou dar um enter aqui. Ele tá falando que isso aqui não está rodando, né? Para fazer isso aqui rodar, a gente vai dar um sudo service docker start. Nós estamos inicializando o serviço do Docker, tá certo? Então agora ele inicializou, então agora eu consigo dar o docker run aqui hello world. Vamos fazer isso. Tá? Ele não achou, repara, ele tá falando aqui, não achei a imagem, tô baixando de algum lugar, baixei a imagem e rodou uma coisa aqui, imprimiu um monte de coisa na minha tela. O que que aconteceu, pessoal? Olha só, deixa eu escrever aqui hello world docker hub, tá certo? Docker hub hello world. Pronto, agora ele vai achar. Okay. Legal, agora sim. O que que aconteceu, pessoal? Quando eu falei para ele rodar esse cara, ele não achou a imagem na minha máquina, tá? Ele não achou ela localmente. Então ele baixou isso de alguma biblioteca. Que biblioteca foi essa, pessoal? Justamente desse lugar aqui, do Docker Hub, tá certo? Então ele pegou essa imagem, baixou para mim e rodou ela. Ele rodou ela, depois que ele terminou de rodar, ele terminou a execução aqui. Como que isso funciona, pessoal? Se eu digitar aqui, por exemplo, um Docker Images, você vai ver que eu tenho a imagem do Hello World aqui baixado na minha máquina, que eu utilizei aqui 13.3 KB para manter ela aqui, tá certo? Então agora, se eu rodar de novo o Docker Run aqui, o Hello World, olha só, eu não vou ter que baixar a imagem mais, porque ela já está na minha máquina. Então essa é a maravilha. E aqui dentro do Docker Hub, nós temos várias coisas. Por exemplo, nós podemos rodar uma imagem do Ubuntu, olha só. A gente tem um Ubuntu aqui, né? Se eu clicar aqui na imagem, tem as tagzinhas dele aqui, as versões que a gente tem, e tem tudo aqui sobre o Ubuntu. Então vamos fazer isso, ó, Docker Run. Não vou menos itd, menos it só para você ver que a gente vai rodar um Ubuntu, e eu vou escrever aqui Ubuntu, pronto. Então, ele não achou a imagem Ubuntu do latest, né, a última versão do Ubuntu na minha máquina. Então, ele tá baixando aqui a imagem e ele rodou. E agora, pessoal, eu estou dentro do Ubuntu. Como assim? Eu estou dentro da máquina virtual aqui, do container do Ubuntu, tá? Eu posso fazer um monte de coisa aqui. Por exemplo, eu posso dar um apt get aqui, update, tá certo? E ele vai fazer o update lá de tudo que ele tem. E eu poderia, por exemplo, também instalar o Docker dentro desse cara agora. Só para você entender, pessoal, o container, ele é uma espécie de... A gente pode fazer um paralelo como se ele fosse um processo do meu sistema operacional rodando, tá certo? Aí você vai perguntar, tá, mas qual que é a vantagem de a gente fazer isso, pessoal? Nós podemos pegar esse Ubuntu aqui, por exemplo, instalar uma SQL, colocar banco de dados nele, colocar um monte de coisa e depois disponibilizar exatamente esse Ubuntu que a gente baixou aqui, instalou uma SQL, colocou o banco de dados, fez tudo que a gente queria e para outra pessoa rodar. E quando essa outra pessoa rodar, ela vai encontrar exatamente o mesmo ambiente lá. Então, essa é a maravilha de se utilizar Docker, tá certo? A instalação do Docker é muito simples. De novo, recomendo demais utilizar o Docker Engine. Ah, pessoal, para sair do container, a gente dá um exit aqui, ó. Se eu digitar um Docker PS, eu vou listar todos os containers que estão rodando. Eles não estão aqui. PS-A, todos os containers que saíram aqui, já terminaram aqui. E eu vou fazer aqui agora, pessoal, um Docker Run. E eu vou dar um -itd aqui, só para você ver que ele subiu, só que eu continuei na minha máquina, tá certo? Se eu dar um Docker PS agora, repara, eu tenho justamente esse container aqui chamado Compassionate Wilbur rodando, tá certo? E eu poderia matar esse container, por exemplo, dando um Docker rm-f e escrevendo Compassionate Wilbur, nome do container, tá certo? Então, matei ele, se eu dar um Docker PS agora, ele não tá rodando lá mais, tá certo? Então essa é a maravilha, isso aqui muda completamente o jogo. Eventualmente eu vou fazer mais vídeos aqui mostrando toda a capacidade de Docker, o que você pode utilizar, mas o principal, pessoal, é que aqui na Docker Hub você pode ter containers, por exemplo, imagens do MySQL, imagens do Postgres SQL, tá? Você pode ter imagens aqui do Mongo, por exemplo, tudo bem? Você pode ter imagens aqui, sei lá, do Kong, tudo bem? Tem várias ferramentas do Keycloak. Você pode ter imagens aqui. Tem várias ferramentas que você pode utilizar justamente do Docker aqui do Docker Hub, tá certo? Isso aqui tá tudo pronto, tudo configurado para você trabalhar. Olha só para você ter ideia. Vou dar um Docker run -itd, -it na verdade, itd mesmo. Eu vou dar um MySQL aqui. Isso aqui vai ser o suficiente. Nós vamos achar o MySQL e eu estou baixando a imagem do MySQL aqui, tá certo? Do container do MySQL. E nós vamos executar esse cara. Eu acho que, dado aquilo ali que eu passei, não vai ser o suficiente. Ele vai morrer? Ele vai morrer porque eu não passei os comandos para ele, tá, pessoal? Mas enfim, eu poderia colocar um MySQL rodando aqui na minha máquina agora facilmente.
Só para vocês entenderem o poder disso aqui, pessoal, olha só. Vamos rodar o MySQL aqui. Docker, run, deixa eu dar um menos itd aqui, menos, nem vou chamar isso aqui de MySQL. Eu vou colocar uma variável de ambiente aqui chamada MySQL root password. Eu acho que é isso, tá? Eu vou colocar aqui a senha como root, ok? E daí eu vou chamar exatamente o MySQL aqui. Acho que isso aqui é o suficiente pra gente rodar um MySQL. Vamos rodar, deixa eu dar um docker ps aqui. Agora ele ficou de pé. Então eu vou dar um docker exec aqui, menos it MySQL bash, só pra gente entrar dentro do container. Entramos dentro do container e repara só o seguinte agora, pessoal. Se eu escrever aqui MySQL menos o root menos p, tá bom? E entrar aqui, nós estamos dentro de um MySQL de fato. Inclusive, se eu dar um show database aqui, por exemplo, olha só. Olha os bancos de dados lá. Tudo bem? Então aqui nós poderíamos fazer todos os comandos que nós gostaríamos de trabalhar com o MySQL. Eu tenho um MySQL na minha máquina, mesmo não tendo o MySQL instalado. Na verdade, eu tenho um MySQL instalado? Não me lembrava disso. Mas enfim, essa é a vantagem se você utilizar o Docker, pessoal. Mesmo você não tendo alguma coisa instalada, você baixa a imagem e trabalha com ela, certo? Pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever lá na lista de espera da minha turma fechada para se tornar um programador profissional aí e ser o seu tutor nessa sua jornada vai ser um prazer da minha parte. E pessoal, espero vê-los nos próximos episódios onde eu vou ensinar vocês a trabalharem mais aqui dentro do Docker. Um abraço e até mais.